Boa noite, irmãos. É com muito temor, tremor, que nós estamos aqui hoje. Deus tem feito grandes coisas, mas a cada coisa que Deus faz por nós, a cada presente que Deus nos dá, Ele nos exige uma recíproca, não para termos o que Ele vai nos dar, mas para fazer brilhar o nome dEle aonde quer que nós estejamos. Você e eu, nós recebemos a salvação em Cristo Jesus, pelo sacrifício do Senhor na cruz. Não podemos, e nem podíamos, e nem poderemos fazer nada para termos isso, é pela graça. Mas temos o dever de caminharmos como luz e sal. Isso é para nós, irmãos. Irmãos, não é fácil ser crente. Não pense que o Senhor Jesus, quando nos deu a salvação, Ele declarou que nós estaríamos imunes a todas as coisas deste mundo, pois não estamos, irmãos. Nós, às vezes, nos surpreendemos, e eu falo surpreendemos porque o pecado tem que ser uma surpresa para nós, desagradável sim, mas uma surpresa, com coisas que nós não gostaríamos de estar fazendo. E só aí nós lembramos da palavra, do que o profeta Paulo falou, maldito homem que eu sou. Irmãos, a nossa vida é assim. Mas nós podemos ter alegria, porque nós somos um povo feliz, nós somos um povo alegre. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele nos amou primeiro, quando nós ainda éramos seus inimigos. E Ele nos resgatou. E Ele nos declarou e declarou ao Pai: Pai, eu conheço todos os que o Senhor me deu. E eu vou para junto de Ti, vou mandar o Espírito para que o Espírito Santo traga no coração de cada um desses que o Senhor me deu a lembrança de tudo que eu ensinei. Sabe para que é isso, irmãos? Para que a gente viva uma vida tranquila, com esperança, por mais difícil que ela seja, para que você e eu vivamos uma vida tranquila, com esperança. Vamos ler a palavra do Senhor, irmãos, em Isaías 7, 17 a 25. Vocês vão ficar sentados, eu vou ler. Eu quero que a igreja, eu peço à igreja, eu imploro que a igreja medite, porque não é uma palavra de fácil compreensão, mas nós vamos conseguir entender, porque o Senhor Jesus, através do teu Espírito, vai nos ensinar. Assim diz a inerrante palavra de Deus: mas o Senhor fará vir sobre ti, sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai, por intermédio do rei da Assíria, dias tais, quais nunca vieram desde os dias em que Efraim se separou de Judá. Porque há de acontecer que naquele dia assoviará o Senhor as moscas que há no extremo dos rios do Egito, e às abelhas que andam na terra da Assíria. Elas virão e pousarão todas nos vales profundos, nas fendas das rochas, em todos os espinhos e em todos os pastios. Naquele dia, rapar-te-á o Senhor com uma navalha alugada do outro lado do rio, a saber, por meio do rei da Assíria, a cabeça e os cabelos das vergonhas, e te dará também a barba. Naquele dia, sucederá que um homem manterá apenas uma vaca nova e 2 ovelhas, e será tal a abundância de leite que elas lhe darão que comerá manteiga e mel, comerá todo o restante no meio da terra. Também, naquele dia, todo lugar em que houver 1000 vides, do valor de 1000 siclos de prata, será para espinheiros e abrolhos. Com flecha e arco se entrará aí, porque os espinheiros e abrolhos cobrirão toda a terra. Quanto a todos os montes que os homens costumam sachar, para ali não irás, por temeres os espinhos e abrolhos. Serão para pastos de boi e para serem pisados de ovelha. Assim disse o Senhor em Isaías 7, 17, 25. Senhor Deus, a palavra foi lida.
O Senhor sabe que por nós mesmos seríamos todos aqui incapazes de entendê-la. Mas o Senhor nos ilumina através desta palavra inspirada pelo Teu Santo Espírito e nos faz, Senhor, entender aquilo que o Senhor quer de nós. O que o Senhor quer da Tua igreja, o que o Senhor quer de cada homem, mulher e criança aqui presente. Tem misericórdia de nós, fortalece as nossas vidas, encha-nos do Teu entendimento e, por amor do Teu Filho Jesus, preserve-nos, Senhor, preserve os que amamos e nos ajude a ser luz e sal em todo lugar que estivermos, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos pregando no livro de Isaías e muitas vezes nós achamos que no Velho Testamento o Deus que está ali é um Deus de vingança, um Deus que amaldiçoa, um Deus que destrói. Mas nós estamos vendo e aprendendo que isso não é uma realidade, que isso são mensagens e dardos do inimigo para desviar a igreja da raiz da palavra. Nós temos que nos prender a toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. O Velho Testamento, com uma literidade profunda em relação ao povo de Israel, guerras mesmo, com espadas de ferro, guerras brutas, como aquelas que nós assistimos em filmes, mas também aponta para aquele mesmo povo, de uma maneira de como Deus gostaria que, naquele estado de coisas, naquele local eles vivessem. Deus fala, é assim que vocês vão viver, aqueles, o remanescente fiel, é assim que eles vão viver comigo, sem guerras, sem lutas, na terra prometida, na terra que emana leite e mel, na terra que o nosso Senhor e Deus preparou para nós como nos prometeu. Terra essa que somos nós, igreja de Deus, e lugar que realmente Ele vai nos levar, que é para viver junto com Ele num paraíso. Você é a igreja do Senhor. Você é a terra que o Espírito Santo hoje ara. Aquele povo era o povo de Deus, a nação do Senhor. Aquela terra era a terra que Deus havia dado para eles, uma terra que emanava leite e mel. Por quê? Por que aquela terra se tornou um deserto? Literalmente falando, meus irmãos. Por quê? Por que hoje, igreja de Deus, terra agricultável pelo Espírito Santo de Deus, muitas vezes se torna um deserto e Deus fica ali na expectativa, no controle de todas as coisas, mas na expectativa de te fazer corrigir através do sofrimento que Ele vai te infligir para que você venha, para que você esteja com Ele, para que você glorifique o nome dEle. É isso, irmãos. Irmãos queridos, Israel, o Velho Testamento, aponta o tempo todo para o futuro, o tempo todo para Cristo, o tempo todo para nós. Apesar de falar de situações e de tempos diferentes dos nossos, nós conseguimos, através do poder do Espírito, abstrair, trazer para dentro da nossa mente e do nosso coração a palavra que Deus quer trazer para nós. Nós vimos nos livros que nós lemos, nas narrativas, nos capítulos que nós já vimos, que Deus te avisa, irmão. Deus avisa o povo de Israel. Deus constantemente está, olha, vem, vamos arrazoar. Olha o que está acontecendo com você. Olha por onde você está andando. Olha o que você está negando. Vem comigo, vamos arrazoar. E o tempo todo Deus faz isso conosco, irmãos. E Deus faz isso e fez isso com a terra de Israel, com a terra de Judá, com a nação que Ele escolheu o tempo todo, o tempo todo.
No 6º capítulo de Isaías, Deus mostra a nós como nós devemos ser. Sabe o que é Deus chegar perto de você e falar assim: ô fulano, seu filho não vai melhorar, não, a não ser que você vai orar, pedir, clamar, gritar, bramar. Fulano, seu pai está para morrer. E você vai sofrer, a não ser que você confie, o tenha ensinado, tenha levado a palavra para ele como ele levou para você, e traga a ele conforto em dias finais. Você imagina? E sabe por que vai acontecer isso, fulano ou beltrano? Porque por causa de pecado. Eu fico muitas vezes imaginando as coisas, eu vejo jovens, velhos, recusando a palavra porque não vão poder se divertir, não vão poder ser felizes. Mas ali Deus fala para Isaías, no 6º capítulo, olha, eu preciso enviar alguém, mas eu vou enviar você para um lugar onde você vai falar para o seu pai, vai falar para o seu filho, vai falar para o seu irmão, vai falar para o seu companheiro, para a sua companheira, vai falar para o seu patrão, e o coração dele vai estar empedernido, endurecido, e ele não vai te ouvir. Sabe o que a maioria do povo faz? Numa situação, pau que nasce torto, morre torto, eu não vou mexer com isso, não. Mas Isaías, não. Eu vou, Senhor. Mas vai ser um povo de coração endurecido. Eu vou, Deus. Mas eles vão te matar, eles vão te cortar. Sabe como é que Isaías morreu? Deu um toco, a tradição nos diz que foi colocado, Manassés colocou ele dentro de um toco de árvore e mandou serrar o meio. Mas eu vou, Deus. Irmãos, nós vamos mesmo? Mas Isaías fala, eu vou, Deus, mas até quando vai ser assim? Aí Deus vira para Isaías, até o Cristo vir. E o Cristo veio, irmãos. Para nós existe esperança, irmãos. É como se você tivesse endividado e alguém vem e paga a sua dívida. Te tira da mão do banco, te tira da mão do agiota, te tira da mão de quem quer aproveitar de você e te coloca da mão de alguém que fala assim, não, vem cá. Sabe como é que eu quero que você me pague? Apenas confiando em mim. E eu vou te fazer confiar. O nosso Deus, Ele é tão bom, queridos irmãos, que Ele não só nos dá de graça, mas Ele nos ensina a confiar. Isaías vai. O profeta não desiste do seu povo. O profeta não desiste da sua gente. Isaías caminha e pede ao Todo-Poderoso que trabalhe no coração daquele povo. Mas Isaías também caminha, não é só pela felicidade de servir a Deus. É pelo medo, irmãos. É pelo medo. E se você não tem medo de Deus, está faltando alguma coisa. Veja só, irmãos. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não avisares e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Isaías iria falar a um povo perverso. Ele iria avisar o povo perverso. Mesmo que Deus tivesse endurecido o coração daquele povo, Isaías estava cumprindo uma determinação de Deus, estava sabendo que o bem que ele estava fazendo não era para o povo, era para ele mesmo. Porque aquele povo era maldito, de reis malditos. Mas ali ouviria a palavra de Deus, os remanescentes e o próprio Isaías. E é isso que acontece, irmãos. O capítulo 7, que é o capítulo que nós estamos vendo e vamos finalizar hoje, no qual estamos trabalhando, relata que tempos ruins estavam sobre a casa de Judá. O rei de Samaria, seus próprios irmãos, juntamente com o rei da Síria,
os atacava, os machucava e queria, inclusive, cessar uma determinação do Deus Altíssimo de um descendente de Davi no trono de Davi, porque ousaram até comentar que iriam substituir Acás. E Acás era maldito, hein? Tempos ruins, irmãos. Tempos ruins. O que Deus faz? Deus vira para Isaías e fala, vai lá, agora sai tu com uma testemunha, que é o seu filho. Vá ao encontro e diz-lhe, acautela-te, aquieta-te, não temas e nem se desanime o teu coração por causa desses 2 tições de fogo. Está lá em Isaías 7, 3, 4. Sabe o que é isso? Por amor a Davi, para preservar a igreja, por amor de você, Deus segura o ímpio, Deus trabalha com o ímpio para que ele não possa exercer a maldade total dele sobre nós, a igreja do Senhor Jesus. Ou vocês acham que se Deus não estivesse segurando essas feras bestas, esses homens maus, este mundo tenebroso, vocês acham que algum de nós aqui estaríamos vivos? Vocês pensam que algum de nós estaria vivo? Você pensa que você teria o seu emprego com o seu chefe ímpio? Ele te destruiria se pudesse, ele te mataria se pudesse, mas o Senhor segura. O Senhor vira e fala assim, olha, calma, não tema esses tiçõezinhos de fogo que estão ao seu redor, são fumegantes, são fumacinhas, não precisa temer. Mas Acás era jovem, Acás tinha 20 anos de idade, a essa época 20 anos de idade. Quando ele começa a reinar em Jerusalém, 20 anos de idade. Aí eu me lembro, né, das maldições de Deus para o povo. Nesse pobre livro de Isaías, te darei crianças como reis. Te darei gente inexperiente como os reis. Colocarei para te fustigar pessoas inomináveis. E o povo ainda falava amém. Jovem Acás, andou pelos caminhos do rei de Israel. Olha o que esse homem fez. Lembrem, relembrem. Queimou incenso no vale do filho de Inom e queimou seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Isso está lá em 2 Crônicas 28, 1, 3. Quando Isaías sai, quando Isaías vai avisar Acás, filho de Davi, da casa de Davi, detentor da promessa, ele esquece, ele não quer, ele arruma uma desculpa. Eu não. A palavra do Senhor diz que eu não posso atentar ao meu Deus. Mas ele manda um mensageiro logo após ao rei da Assíria e solicita desse rei força e um exército, e fala para esse rei que é filho dele. Isaías irritado, irmãos. Deus, falando para Isaías de forma irritada, diz, ó casa de Davi, acaso não basta fatigares os homens, mas ainda também fatiga o meu Deus? Vocês estão fazendo isso, irmãos? Nós estamos fazendo isso, queridos irmãos. Esse Deus tão maravilhoso, esse Deus tão bondoso, esse Deus tão misericordioso, nós estamos fazendo isso, nós estamos fatigando o nosso Deus, nós estamos cansando o nosso Deus, porque Ele fala, e você repete. Ah, você arrepende, você pede perdão, excelente, mas você repete? Isaías 7, 19, de 17 a 19, nós colocamos como título, Deus estabelece os verdugos. Deus estabelece os verdugos.
que ocupem as brechas da desobediência. Você é obediente? Vamos lá. Saiba você e eu. Não se engane. O que o homem plantar, ele vai colher. Ah, Deus é mau. Ah, Deus, eu não saio dessa masmorra, eu não saio dessa prisão, eu não saio desse lugar, eu não vou para lugar nenhum. Certamente você plantou alguma coisa ali, e se você for filho, ele vai estar te disciplinando. Se você for ímpio, ele está mostrando um pouquinho da sua destruição. Porque vai ser muito pior quando ele vier. Muito pior. Então não se engane, homem. Homem e mulheres. O que plantar, vai colher. Vai colher. Versículo 17. Mas o Senhor fará vir sobre ti, sobre o teu povo e sobre a casa do teu pai, por intermédio do rei da Assíria, dias tais quais nunca vieram desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Isaías, aqui nesse contexto, estava conversando com o rei Acás. O rei Acás acabava de recusar a promessa que Deus iria dar para ele. O rei Acás, ele está obstinado pelo pecado. Ele está obstinado pelo poder que o rodeia. Ele está obstinado pelo medo dos seus inimigos. Você já teve medo de inimigo? Você já foi para a escola e um amiguinho, né? Geralmente é com menino que acontece isso, o amiguinho fala, só se você vir amanhã eu vou te pegar. E aí você vai, ao invés de você contar para o seu pai, para a sua mãe, você mata a aula e vai para outro lugar, porque o seu pai e a sua mãe não podem sentir vergonha de você tá com medo, né? E nem você pode passar por lá, porque o cara vai te bater. Aí você vai, comete um outro pecado. É isso que estava acontecendo com Acás. Acás pede socorro à Síria. Acás pede socorro ao Egito. Irmãos, Acás, por se tornar escravo da Síria, sabe o que aconteceu com Israel? Isso está lá escrito em 2 Reis 23, 29. O rei Neco não queria invadir Israel, não, ele queria passar pelas terras de Israel. Aí o rei da Síria vira e fala assim, não quero que ele passe por aí, pega o povo e vai lá guerrear com ele. Acás se tornou, o reino de Israel, não com Acás, mas um pouco mais à frente, se tornou, sabe o quê? Um escudo de carne. Porque ele resolveu ser um escudo de carne. Ele optou por não ter um escudo, o escudo de Deus, o Santo Espírito de Deus, para o seu povo e para ele. Irmãos, Acás passou a lutar pelos inimigos do Estado. Você faz isso, irmão? Ao invés de lutar por Cristo, você luta pelo diabo na sua vida porque você tem medo de avisar o seu pai, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, olha, eu estou com medo. Estão acontecendo coisas na minha vida que estão me abalando. Ou você prefere fazer como Acás fez aqui? Não vou atentar a Deus, não. Eu vou pedir ao rei da Síria. Eu vou pedir ao prefeito de Belo Horizonte. Eu vou pedir a um amigo meu que é rico. Aí Deus vai e acaba com a altivez dele. Mas o Senhor fará vir sobre você. Meus irmãos, o que você plantar, você vai colher, porque o Senhor fará vir sobre você. E não fique achando que isso é maldição, isso é coisa que você mesmo busca, isso é caminho que você mesmo entra por ele e anda por ele. Deus vira para você, é aqui, ó, não é para a direita, não é para a esquerda, não, Senhor, é por aqui. Aqui, eu tenho certeza que aqui eu vou ter mais segurança. E aí você vai, e na hora que você começa a colher o que você plantou, e colher aqui, se você for servo para a sua redenção, e colher aqui, você começa a falar que Deus é mau. Não está escrito lá em Apocalipse que
Deus vai fazer chover pedras de fogo sobre os homens e eles vão estar amaldiçoando a Deus, eles não vão dobrar o joelho, eles são orgulhosos, eles são altivos, eles não conseguem dobrar o joelho e clamar a Deus que pare. É isso que acontece com os homens desobedientes, com as mulheres desobedientes, com aqueles que resolvem se segurar na força do seu próprio braço. Era isso que estava acontecendo com Acás. E aí Deus falou, olha, virá sobre você uma coisa tão difícil sobre a terra, sobre o seu povo, sobre a sua nação, sobre os seus filhos, porque vai vir um exército. E esse exército é um exército da Síria, ele vai vir, ele vai te ajudar, ele vai de encontro aos seus inimigos, mas ele vai pesar você. Ele vai exigir de você o que você não pode dar. Acás teve que dar todos os tesouros da casa do Senhor. E você certamente, se sucumbir ao pecado, se sucumbir à desobediência, será que dá todos os tesouros que Deus colocou na sua vida para o inimigo. Você vai fortalecer o inimigo dando a ele aquilo que não é dele. Aquilo que Deus preparou com sangue na cruz para você. E você vai abrir mão. Por causa da sua cabeça dura. Porque você acha que você sabe tudo? Porque você acha que você é capaz de resolver todos os problemas? O versículo 18 nos diz o seguinte, irmãos. Porque há de acontecer que naquele dia, presta atenção quantas vezes Deus fala naquele dia. Sabe o que é naquele dia? Vai ser no dia que Deus vai mandar sobre Israel, sobre Judá, as abelhas e as moscas. Sabe o que é naquele dia para nós? É o dia que o Senhor Jesus voltar. Porque há de acontecer que naquele dia assoviará o Senhor às moscas que há no extremo do rio dos Egípcios e às abelhas que andam na terra da Assíria. Elas virão e pousarão todas nos vales profundos, nas fendas das rochas e em todos os espinhos e em todos os pastios. Aqui o Isaías está falando ainda para Acás, por ele haver recusado a palavra de Deus. E ele está falando o que vai acontecer com as terras de Israel e de Judá. Ele está falando o seguinte, o Senhor chamará os egípcios, as moscas, os que gostam de comer coisas podres, os que gostam de mau cheiro, as moscas. O Senhor chamará os egípcios como se fossem moscas, quantidade, se reproduzindo rapidamente, tomando conta de todos os espaços do reino de Israel, das terras de Canaã, das terras que emanavam leite e mel, tomando todos os espaços da terra, que é você. Todos os espaços. O mais profundo vale que você tiver, ali estarão as moscas. Porque você desobedece ao Senhor, porque Israel desobedeceu ao Senhor. Moscas. Como enxame de abelhas é o que tinha a Assíria. A Assíria era como um enxame de abelha. A Assíria eram homens. A palavra de Deus fala um pouco mais à frente, quando Deus fala que vai destruir a Assíria. A palavra de Deus fala que a Assíria tinha homens, lá em Amós, que eles subiam por todos os muros, subiam e entravam em todas as fendas. Você sabe o que é isso, irmão? Você sabe o que é isso, minha irmã? Não vai ter lugar para você ir. Para aquele povo lá, quando o exército chegou, quando o exército fosse chegar, porque aqui ainda é no passado, não teria lugar para fugir. E quando Jesus Cristo voltar, irmão querido, irmã querida, não vai ter lugar para fugir. Não vai ter. Não vai ter. Ocuparão todas as rochas, todos os espaços, o mais profundo dos abismos,
os mais altos montes. Você é a terra agricultável por Deus. Você é a terra que Deus administra pelo seu Espírito, eu e você. Deus não vai te destruir porque Ele não te tira a salvação, mas, irmão, o que você plantar, você vai colher. E não ponha a culpa no Senhor, não ponha a culpa no Senhor Deus. Vai colher. Irmãos, a terra produzia muito. E vai ser feita uma invasão tão profunda nessa terra que ela vai deixar de produzir, ela vai se encher de espinheiros, de abrolhos, de mato, de bichos, de cobras, de animais peçonhentos. Você já viu uma pessoa desorientada, uma pessoa que não tem Deus, desorientada, maluca, doida, cheia de problema, que confia só no braço dela, andando para um lado para o outro? Você já conviveu com gente assim? É isso, irmãos. Eles não têm sossego. Bateu na porta, eles estão assustando. A Síria está chegando. É hoje isso. Com homens e mulheres que servem a Deus, que vão ser restaurados, que vão ser redimidos, que Deus vai trazer de volta. Mas estão vivendo uma vida de desespero, uma vida de agonia, uma vida porque não conseguem se submeter a Deus. É isso, irmão. Não se engane, meus irmãos queridos. Não se engane, o que você plantar, você também colherá. Está lá em Gálatas, tá? 6, 7. Você vai colher. O versículo 20 nos diz o seguinte: naquele dia, raspartear o Senhor com uma navalha alugada do outro lado do rio, a saber, por meio do rei da Síria, a cabeça e os cabelos das vergonhas, e tirará também a barba. Tirar a barba de um judeu, gente, vocês não sabem a tragédia que é. É uma tragédia, viu? O que Deus está falando aqui é que até os cabelos das partes íntimas dos homens e das mulheres serão tirados. Sabe o que Deus está falando? Eu vou desnudar vocês. Naquele dia, eu vou mostrar para vocês quem vocês são, ó Israel, ó Judá. O dia que a Síria chegar, eu vou falar para vocês quem são vocês. Eu vou deixar vocês nu. Irmãos, o dia que Jesus voltar, não estou fazendo medo, não é para ter medo mesmo. Nós vamos estar nu diante de Deus. Nós vamos prestar conta de toda palavra, até das palavras, toda palavra que nós falarmos, se elas forem pecaminosas, se elas forem frívolas, nós vamos prestar conta a Deus. Os assírios é um instrumento contratado por Deus do lado de lá do rio. Porque nós estamos do lado de cá do rio, andando com Deus. E os assírios estão do outro lado do rio, e Israel do lado de cá andando com Deus, mas Israel abandona Deus. Então Deus fala: atravessem o rio e o envergonhem. Hoje Deus faz com Satanás, é um cão na corrente com Deus. E quantas vezes não é necessário a Deus soltar essa corrente para que você seja mordido, para que você sinta a dor, para que você conserte a sua vida, para que eu possa consertar a minha vida, para que nós possamos consertar a nossa vida. Queridos irmãos e irmãs, não percamos tempo. Vamos caminhar juntos com Cristo. Hoje teve uma pregação pela manhã que o pastor deu, mais linda, maravilhosa. Para que a pressa? Vamos caminhar no passo do menino e do boi e do menino, para que você não morra, para que você seja tratado, para que haja tempo para você chegar. Como é que você vai chegar? Você que é servo, que Deus te escolheu.
Você vai chegar cantando os louvores, você vai chegar todo estrupiado. Graças a Deus vai chegar, porque é Jesus que te escolheu e Ele não vai te jogar fora, porque Ele prometeu, sem Pai, de todos que o Senhor me desse, de maneira nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição, que já estava programado para ele fazer isso, que já estava decretado para isso acontecer. Mas você vai escolher o jeito que você vai chegar. Você vai escolher o jeito que você vai chegar. A Síria está do outro lado, meus irmãos. Os nossos pecados serão desnudados se nós não obedecermos a Deus aqui. Aqui. Lá vai ser a condenação, vai estar julgado. Não arrependeu? Aqui. É um enfado, é uma canseira. Quem não é crente ficar no meio de gente crente. Canseira. A pessoa vai, fica, faz o auê dela, depois ela volta, de repente alguém descobre ela no lugar. Puxa vida, olha onde que eu vi o cara lá, o cidadão lá, olha lá. Aí ele se vê descoberto, aí ele some, dá linha. Mas o servo de Deus não. O servo de Deus, quando ele é descoberto, ele volta para o pai: pai, errei, pequei contra ti, pequei contra a igreja, me aceita de volta, por favor. Eu quero morar de novo na tua casa. Se você está nessa situação, volta para casa. Volta para casa. 21. Naquele dia sucederá que um homem manterá apenas uma vaca nova e 2 ovelhas, e será tal a abundância de leite que elas lhes darão que comerá manteiga e mel, comerá todo o restante no meio da terra. Sabe o que aconteceu, o que vai acontecer, porque aqui ainda é no passado em relação a Israel, né? A história, a narrativa ainda está no passado. Sabe o que o profeta está falando para o rei ali? Olha, rei, naquele dia, eu vou tirar todo mundo daqui. Essa terra que você acha que é sua, essa terra que vocês estão lutando por ela, que vocês estão achando que vale muita coisa, eu vou tirar todo mundo daqui e ela vai ficar deserta. Os que eu deixar aqui, para a alimentação deles vai ser suficiente 2 vaquinhas, uma vaquinha e 2 ovelhas. Porque eles não vão ter que distribuir com ninguém, é só ele mesmo. E ele vai ficar pobre, mas vai ter alimento. A agricultura vai cessar, porque não vai ter homem para lavrar a terra. E o pasto vai se tornar enorme, porque haverá poucos habitantes para estar ali. A quantidade de animais também será pequena ali. E as terras abandonadas, elas vão ser, apesar de abandonadas, vão ser suficientes para aquele que ficou ali, para aquele a quem Deus deixou ali. Porque não engana, o que ficou foi porque Deus deixou. Não se enganem. E aí, lá em Jó está escrito o seguinte, Jó 5, 17 e 20. Bem-aventurado é o ser humano a quem Deus corrige, jamais despreza a repreensão de Deus Todo-Poderoso, o Deus onisciente, o Deus onipotente e onipresente, pois é Ele quem abre a ferida, mas é Ele mesmo que a trata. Ele fere, mas com suas próprias mãos cura. Apenas Ele pode te livrar das angústias de toda tribulação e mal, e este mal não te tocará. Nos dias de fome e privações, Ele te livrará de sucumbir, e na guerra te salvará do poder da espada da morte. Então, aqueles homens que estavam ali alimentando do mel, do leite, daquelas vaquinhas, porque tinha pouca gente ali, foi Deus. Então, se você, porventura, se vê num deserto, volta para casa, volta para casa. Porque Deus vai te dar o alimento necessário para você sobreviver. Se você está pensando em ser rico, tire isso da sua cabeça, vai viver uma vida simples. Se você tiver dinheiro, ajude os irmãos da igreja, o seu próximo. Volta para casa. Volta para casa, por favor, volta para casa.
Volta para casa, porque não se engane, o que você plantar, você vai colher. O que você plantar, você vai colher. No versículo 23 nos diz o seguinte: também naquele dia, todo lugar em que houver 1000 vides, do valor de 1000 siclos de pratas, será para espinheiro e abrolhos. Com flecha e arcos se entrará ali, porque os espinheiros e abrolhos cobrirão toda a terra. Sabe o que Deus está falando aqui? Que você é uma plantação fértil. Mas se você se deixar levar pelo pecado, pelas más companhias, por tudo aquilo que Deus não gosta, você vai se tornar um deserto. E você que era tão valioso, terra tão valiosa na mão do Senhor, não vai valer para nada. Você vai ver o amor de Cristo nisso, viu, irmã e irmão? Porque mesmo você não valendo nada, Ele vai lá e vai te buscar. E vai te cobrir com sangue. E vai transformar a sua vida de sofrimento. As pessoas falam, eu não aceito a Deus. Não, olha, há uma necessidade de você aceitar sim. Não a salvação, porque você não pode obter por você mesmo. Mas há uma necessidade de você aceitar que você é pecador. Que você anda em caminhos que não devia andar. Que você tem tempo de voltar para casa. Você tem tempo de evitar a invasão. Como Israel tinha. Como Israel tinha. Não haverá agricultor. O espírito entristecido não vai agricultar a terra dele. Mas mesmo assim Deus vai tomar conta de você. Porque você é dele. Mesmo assim Ele tomou conta do remanescente fiel, que foi retirado junto com toda a terra, porque era dele. Você é dele. Deus chama você para razoar. Deus está chamando você para conversar. Deus está falando que Ele não se importa com o tamanho do seu pecado. Deus está te pedindo para voltar. Ele vai te fazer voltar de qualquer jeito. Mas Ele quer que você volte inteiro. Inteiro. Por fim, no versículo 25, o profeta declara que quanto a todos os montes que os homens costumam achar, para ali não irás por temeres os espinhos e abrolhos, serão para pastos de bois e para serem pisados por ovelhas. Se você insistir, meu irmão, se você insistir, minha irmã, o seu destino vai ser cair em mão de pessoas estranhas. Você já sofreu isso? Quem já sofreu não quer não. Você cair em mão de pessoas estranhas. Você, homem, se você adulterar, seu dinheiro vai parar em bolsos estranhos. E quem não trabalhou para comer, com seu dinheiro vai comer. E a mulher da tua juventude vai passar necessidade juntamente com os teus filhos. Se você, mulher, se prostituir, vai ser usada, destratada, envergonhada. Mas no Senhor, você será a noiva mais linda dele. O que você quer escolher? Aonde você quer viver? No mundo onde que as pessoas vão te desprezar, as pessoas vão te usar, as pessoas vão te subornar, vão te extorquir? Ou diante de Deus, que mesmo diante de todas as tribulações estará contigo? Eis que estarei contigo todos os dias, até a consumação do século. Não vos deixarei órfão. Não vos deixarei órfão. Em Isaías 24, 1, 2, diz o seguinte, para nós encerrarmos essa parte. Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície e lhe dispersar os moradores. O que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote, ao servo, como ao senhor, à serva, como à dona,
ao comprador, como ao vendedor, ao que empresta, como ao que toma emprestado, ao credor, como ao devedor. Sabe o que Deus está falando para cada um de nós aqui? Que você, além de ser pecador e destruidor, você vai fazer mal para toda a igreja. Se você não conseguiu entender até agora, consiga entender que o seu pecado vai fazer mal para toda a igreja. Para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos. E não é maldição, é porque aonde há o pecado, não pode haver a presença de Deus, meus irmãos. Deus odeia o pecado e o pecador não resgatado, não convertido. E as consequências do seu pecado não é maldição, as consequências do seu pecado vai atingir a sua casa, vai atingir seus filhos, vai atingir suas finanças, vai atingir seu marido, vai atingir sua esposa. Mas a alegria de servir a Deus, mesmo nas dificuldades, vai te tornar feliz. É verdade. Experimenta. Experimenta. Eu tenho começado a viver isso há alguns anos na minha vida, com muita luta, meus irmãos. Com muita luta. E como o Senhor é bom. E como o Senhor é bom. Vamos aplicar, irmãos? Sabe quem é essa terra de Israel hoje? Vocês. Somos nós. Terra que está sob domínio do Senhor Jesus. Terra que só Ele trabalha. Somos nós. O Espírito, Ele suspira por nós. Já viu quando alguém está apaixonado? O Espírito é apaixonado por você, por mim, por nós. Você é o Israel de Deus. Você é a terra que Deus não quer que seque. E não vai deixar secar, porque Ele prometeu. Mas Deus não quer que você também sofra. E esse sofrimento que Deus está falando não é tribulação, não é situações de vida. É você sofrer, sendo humilhado pelo inimigo. Aquele que foi destruído, aquele que já perdeu a guerra, ele vai te humilhar e vai te maltratar e vai te fazer muitas feridas. Muitas feridas. Por isso, irmãos queridos, por isso, amados irmãos, esperando nas coisas que não se pode ver, empenhai-vos por seres achados em paz, sem mácula, irrepreensíveis, quando o Senhor Jesus voltar. Apenas Jesus pode te limpar. Apenas Jesus pode tratar de você. Apenas Jesus pode te perdoar. Amém? Aqueles que puderem ficar de pé, nós vamos orar. Eu vou pedir ao reverendo Ricardo que venha orar e que impetre a bênção apostólica a nós. E depois eu queria que me devolvesse, que eu tenho uns avisos. Tá?